E eu vou convidar, então, agora, que certamente vai poder complementar com mais dados interessantes também, esse panorama que o Rafael compartilhou já conosco, a doutora Tânia Cavalcanti, do Instituto Nacional do Câncer, que vai poder falar sobre preocupações vindas do monitoramento das doenças respiratórias crônicas e seus fatores de risco no Brasil. Boa tarde, muito obrigada, Mark. Mais uma vez eu gostaria de agradecer, em nome do Instituto Nacional do Câncer, a oportunidade de estar aqui com vocês, trazendo alguns elementos. Eu vou focar principalmente na questão do tabagismo, que é onde exatamente eu atuo. Eu atuo como secretária executiva de uma comissão interministerial para a implementação da Convenção Quadro para Controle do Tabaco no Brasil, que é um tratado internacional de saúde pública. E aí eu vou pedir ao Pedro que, por gentileza, projete a minha apresentação, porque não funcionou aqui no meu computador, então estou no celular. Pode passar a próxima, Pedro, por gentileza. Pode passar a seguinte. Então, o pulmão, quando a gente pensa em tabagismo, o pulmão é o principal órgão de choque, né, da toxicidade das emissões, não só de fumaça, agora como os vapores também dos cigarros eletrônicos. Então, são mais de... pode voltar, por favor. O cigarro, ele é o produto mais consumido, não o único, de tabaco, e ele... Pode voltar ao anterior, por favor, Pedro, a que eu estava primeiro? É que você já está na terceira. E pulou para a quarta. Por gentileza, anterior. Então, o tabagismo, a fumaça, ela gera uma série de substâncias irritantes, substâncias tóxicas, cancerígenas, e o órgão, né, o fumante, ele inala, ele traga, e aquilo vai impactar exatamente nas células do pulmão. Pode passar a próxima. E o tabagismo responde, né, por conta de todo esse processo, o fumante fuma o dia todo, todos os dias, ele responde por 74% das mortes por DPOC, 78% das mortes por câncer de pulmão e 13% das mortes por pneumonia. Pode passar. Próximo. Próximo, por gentileza. E esse anterior, por gentileza, o slide anterior, ele mostra a ocorrência anual de doenças relacionadas ao tabagismo que foram estudadas a partir dos dados de 2015 no Brasil. Então, aqui mostra o volume de doenças atribuíveis ao tabagismo, DPOC, eu estou botando a setinha, DPOC, pneumonias e câncer de pulmão, são um volume enorme de doenças que anualmente ocupam leitos no sistema de saúde e geram também aposentadorias precoces, principalmente as doenças pulmonares crônicas e câncer de pulmão. Pode passar o próximo. Um outro tema que é importante, que surge agora, é a relação de tabagismo com a Covid-19. Os estudos mostram que os pacientes que fumam, eles têm um risco 2 a 3 vezes maior de terem um quadro mais complicado de Covid-19, necessitar de internação, de ventilação mecânica e de óbito quando comparados com fumantes, com não fumantes infectados. Além disso, o ato, né, de fumar, de colocar o cigarro na boca, também aumenta a probabilidade de contaminação. Pode passar o próximo, para eu acelerar um pouquinho, porque senão a gente não... Uma das coisas que os estudos recentes, eles mostram, né, para tentar explicar essa correlação, é que a fumaça do tabaco, por ela ter gerar um processo inflamatório generalizado, o organismo responde aumentando a expressão da enzima de conversão de angiotensina 2, ACE2, que é o principal receptor na membrana celular por onde o vírus entra, é como se fosse uma fechadura. E ali o vírus se acopla e injeta seu material genético para o processo de replicação. E aí isso explica, de alguma forma,
porque o fumante ele pode ter uma maior carga viral e daí um quadro mais complicado do que o não fumante. Isso se aplica também às pessoas que se expõem à poluição ambiental. Estudos também demonstraram isso. Pode passar o próximo. Por conta das partículas, né, da material particulado, micropartículas. O tabagismo é uma doença por si só, né? É uma doença do cérebro, atrelada à dependência química da nicotina, e está inserido na classificação internacional de doença como tal. Então, é uma doença que gera outras doenças graves. Pode passar o próximo. E é uma doença pediátrica, né? Porque a maior parte dos fumantes, eles começam a fumar ainda na infância e adolescência. Então, eles começam a bombardear o pulmão ainda nessa fase. Então, já começa o processo de lesão dos alvéolos pulmonares nessa fase. Eu não estou nem falando do tabagismo passivo, estou falando aqui das estratégias de mercado que são direcionadas para esse público-alvo. Estou falando aqui de uma doença gerada por estratégias de mercado que vão impactar também na geração de outras doenças crônicas não transmissíveis. Pode passar o próximo. Próximo. E aí o resultado é que o tabagismo também é uma pandemia, né, por essa estratégia de mercado. Em 1986, a OMS declarou o tabagismo como pandemia, aliás, a Assembleia Mundial de Saúde. Nós temos hoje 1 bilhão de fumantes no mundo, só no século XX foram 100 milhões de mortes, e atualmente morrem 8 milhões de pessoas por ano no mundo. E o custo global com o tabagismo é de 1,4 trilhões de dólares. E se você comparar com o que os países arrecadam com impostos sobre tabaco, na soma, as nações, você tem um gap enorme, 270 bilhões. Então, é um mercado que gera uma doença e gera prejuízos enormes globais. Pode passar o próximo. Próximo. E no Brasil nós temos 157 mil mortes todos os anos devido ao tabagismo. O tabagismo responde por 12,6% do total de óbitos no país. Pode passar o próximo. E nós também temos um prejuízo, o próximo, por favor, grande, né? O custo do tabagismo no Brasil total é de 57 bilhões de reais ao ano. Quando você compara com a arrecadação em cima de impostos sobre cigarros, que é o principal produto mais consumido, nós temos 13 bilhões. Então, tem aí a arrecadação cobre apenas 23% dos custos. Não temos ainda um estudo sobre o quanto o tabagismo pesa em termos de custo nessa relação com a Covid-19, mas podemos dizer que 57 bilhões de reais ao ano devido ao tabagismo equivale a 10% do que o Tesouro Nacional reservou para enfrentamento da Covid-19. Então, é um peso muito grande e que mostra realmente que é um problema que a gente ainda precisa acelerar o passo. Pode passar o próximo. Próximo. E o Brasil é Estado parte da Convenção Quadro para controle do tabaco, como já foi dito aqui pelo Rafael, é uma política de Estado e é uma política cujas medidas são multissetoriais, né? Ela depende de outros setores para que ela realmente aconteça. Pode passar o próximo. Por isso, no Brasil, foi criada essa comissão, a qual estou representando aqui, pode pular essa, que é a Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro. Ela foi criada por decreto presidencial, o ministro da Saúde é o presidente dessa comissão e a gente tem representações de diferentes setores do governo federal nessa comissão que compartilham responsabilidades na implementação desse tratado no Brasil. Pode passar o próximo. Eu posso parar por aqui, tenho mais informações, aqui eu só queria dizer, para falar um pouco do monitoramento, que essa política realmente está trazendo importantes resultados em termos de redução da prevalência do tabagismo,
e também da redução de mortalidades por doenças crônicas, inclusive da DPOC. Eu deixo aqui minha apresentação à disposição, temos outros dados, e aí, durante os debates, a gente pode retomar. Obrigada. Muito obrigado, doutora Tânia. Um panorama muito preocupante, sem dúvidas, em relação ao tabagismo, ao impacto sobre a saúde da população, tanto no Brasil como global, e o impacto financeiro também, né, como a gente viu de forma bastante clara e ainda mais exacerbado agora durante a pandemia.